Por favor. Pode deixar. Capítulo 2. As investidas das trevas. O sol estava encantador. Ele é um grande benfeitor de todos nós, encarnados e desencarnados. À tarde, na colônia, o astro nos traz lembranças que revolvem o nosso passado de eras longínquas, e a consciência que tudo registra nos conta, por processos da ciência espiritual, a nossa própria história, às vezes boa, às vezes má. Em certas circunstâncias, a intuição nos segreda que somente a reencarnação pode nos curar do mal feito em outras vidas. E é nesse empenho de trocar de corpos, como os homens trocam de vestes no mundo, que poderemos alcançar a felicidade em nome de Deus. As criaturas que estagiam na Terra podem se considerar bem-aventuradas ao reverem o passado. Quantas coisas boas se encontram no planeta em favor dos próprios espíritos vestidos de fluidos mais densos. É ilimitada a quantidade de métodos e meios de educação e de instrução de todos os povos. Sentimos-nos cheios de alegria com isso, por isso desfrutamos dessas bênçãos junto aos nossos companheiros da carne, e mais ainda, a nossa grande satisfação é de vê-los usando os meios possíveis para o bem na construção da paz. Alguns que ainda os usam ao contrário não prosseguirão por muito tempo. O mal é transitório na contagem da eternidade, e como todos foram feitos iguais, todos, algum dia, abrirão os olhos para a luz da verdade. O nosso interesse é sobremodo de levar o nome e a vida de Jesus Cristo a todos os companheiros e fazer conhecidos todos os seus ensinamentos, para que todos possamos sentir e viver, ou pelo menos começar a viver o que ele ensinou vivendo. O exemplo é a sua vida, que se imortalizou na história dos povos e muito mais na história da vida, exaltando o amor e mostrando como deveria ser praticada a caridade para com nós mesmos e de uns para com os outros. O Sol, à nossa vista, é o engenho cósmico, é um doador comum há trilhões de anos e de que ainda dependemos para viver. Esse grande foco de energia divina é o transmutador do sopro da divindade, que nos oferece o hálito de Deus na qualidade que possamos suportar. Estamos trabalhando para que os homens possam mais depressa conhecer essa fonte de vida e viver melhor. Ainda existe muita coisa para ser conhecida pelos espíritos da Terra a seu favor. Graças a Deus, encontra-se na Terra, mesmo que seja ainda em rudimentos na arte da vivência, a doutrina dos espíritos. Essa doutrina, quando compreendida, passará a preparar com grande amplitude os que desejam se libertar, e sendo o homem a célula da sociedade, ele no futuro, educado, as nações do mundo inteiro compreenderão o valor do Evangelho e a sua missão, e se instalará a felicidade em todos os corações. Para isso devemos começar. Foi o que Allan Kardec fez. Começou por ordem e assistência dos benfeitores e prosseguiu sob a proteção do nosso Mestre Jesus. Entramos em um grande salão onde a música era o ponto de meditações. A nossa natureza interna, a moda de intenso egoísmo,
contraía todas as nossas atenções para a nossa intimidade e sentíamos uma implosão pelas sensações da harmonia diferenciada pela música, cuja melodia nos fazia esquecer da própria vida, buscando nos integrar ao absoluto. Abri os olhos em um pequeno intervalo e notei que todos os companheiros pareciam flutuar nas emoções. A música se intitulava Canção da Vida e era um arranjo feito pelo grande compositor Daniel, nascido na França e já no mundo espiritual. Era bem parecida com o sonho de amor do mesmo autor quando na Terra. A música, quando elevada, nos faz transportar para dimensões desconhecidas, nos colocando como um pássaro de luz que desconhece distâncias por estar presente em todo o universo de Deus. A escrita não consegue, mesmo com todos os recursos do melhor idioma, falar e fazer o leitor compreender o que transmitem as emoções. Por isso é que repetimos: vale a pena viver no bem que abre os caminhos e tece os fios energéticos por onde poderemos encontrar os princípios da harmonia. Terminada a nossa meditação, registramos o chamado do nosso guia espiritual. Acompanhamo-lo para um breve passeio dos jardins da colônia, onde os arbustos são cada vez mais vivos, as flores mais belas e o colorido encantador. Os espíritos passavam indo e vindo, cada qual com objetivos diferentes em busca de soluções. Pela luz que os contornava, cada um nos explicava sua posição na escala evolutiva, assim como a ordem dos sentimentos ou necessidades de harmonia espiritual. Andando, sentíamos suaves rajadas de ar fresco que nos dava a entender que ele estava sendo um veículo de energias vivificantes. Passei a perguntar ao nosso estimado Birabês de onde vinha aquele ambiente tão saudável e como se dava a movimentação naquela atmosfera em que não se precisava desejar coisa melhor. O nosso companheiro acudiu com presteza, como um pai que não se esquece de instruir seus filhos quanto às múltiplas necessidades, falando de maneira fluente, em completo domínio do assunto. Lancelin, a vida é o segredo da própria vida, onde Deus se move e existe. Nesta colônia, desde o princípio da sua formação, seus organizadores não se esqueceram dos fundamentos evangélicos. As primeiras construções se fundamentaram no amor. Todos os operários do bem que por aqui passaram trabalharam com alegria cristã, de modo que as vibrações de tudo que aqui existe têm a característica da fraternidade. Veja-se que do ambiente compreenderá o que falo. Neste ambiente sentimos confiança, amizade e confiamos mais em Deus e em nós mesmos. É por isso que sempre voltamos para cá ao término de uma jornada, no sentido de nos reabastecermos novamente com as energias que nos ofertam o ar, a água, as plantas, como certamente os nossos irmãos que aqui se movimentam. Este ar que nos abastece, com o qual ora você sente a vida vigorosa, é ativado por benfeitores da colônia e tem a sua procedência das divisas da luz com as trevas, para que ele entre purificado neste convívio de Deus, de acordo com as necessidades dos que trabalham nesse aglomerado de almas afins pelos ideais. Quando for oportuno, você poderá assistir a esse trabalho dos nossos maiores da espiritualidade superior, que dominam os elementos da natureza e fazem crescer o bem onde as necessidades pedirem.
Não existe, Lancelã, carência no universo de Deus. Tudo existe com abundância em todos os lugares. A falta, se assim podemos chamar, é de amor dos corações. Quando aprendermos a amar como Jesus nos ensinou a todos, passaremos a viver da abundância de tudo aquilo que desejamos. Ocupamos alguns bancos para revermos o nosso roteiro daquela noite. Estava estampada nas feições de todos os companheiros, muita alegria, e pelas conversas notava-se a disposição de servir a Floranda no próprio corpo que o espírito dominava. Fernando, Abílio, Caena, Celes, Padre Galeno e eu, e Miramês, esperávamos em uma praça o momento de partir para o trabalho em busca de novos aprendizados que a vida não se esquece de nos fornecer por misericórdia. Todos, em conversações educativas, estávamos ligados a um só ideal, aquele que se chama amor. Eu, no meio deles, era o mais carente dessa virtude divina. Por isso, a qualquer gesto do nosso instrutor espiritual, estava atento para não perder os ensinamentos. A uma distância regular, encontrava-se um casal. Pelas características com que ambos se apresentavam, deveriam ter sido filhos, pelo menos da última encarnação, de pais alemães no Brasil. Eles se encontravam em interesse mútuo que me despertava curiosidade. Miramês, sentindo meu interesse pela história daquele casal de almas na procura de como acertar no espaço que a vida nos oferece, disse com brandura: Lancelã, todos que você observar aqui desse sítio benfeitor têm uma história, e todas são variadas e interessantes. Quando temos necessidade, procuramos saber desde quando nos sirva de lição. Esses dois espíritos que ora buscam acertar compromissos novos já estiveram reencarnados em Santa Catarina, no nosso querido Brasil. Começaram muito bem, obedientes aos que prometeram na vida espiritual. Nasceram de família bem posta na vida rural, partiram para a cidade e não foram menos felizes em estudos e trabalhos. Encontraram-se cedo, no princípio de suas carreiras, e se aproximaram como prometido. Assistência espiritual não faltou. As intuições eram-lhes constantes, e eles as acatavam. Muitos admiraram o porte e a vida dos dois que estavam quase formando um só lar. Depois de algum tempo, os guias espirituais que os acompanhavam desde o nascimento, já sentindo seus tutelados adultos para viverem mais por eles mesmos, conquistarem a própria paz e despertarem os seus próprios talentos de luz nos corações, afastaram-se um pouco, obedientes às leis do esforço próprio de cada criatura. Eles começaram a sentir um vazio. Já formado em letras, quase não se dava mais o casamento. Esqueceram os compromissos. De vez em quando tinham vagas lembranças, mas para todo impulso instintivo de se unirem, tinham desculpas, principalmente ele, Alberto, que dizia que a vida estava ficando difícil, que as mulheres da época eram muito influenciadas pelas novidades, que a vida dois se tornara quase impossível na ocasião que atravessavam. E ainda mais os filhos. Como criar filhos em tempos totalmente contrários à educação? E o preço que ficaria uma família? E as viagens que ele pretendia fazer à Eurásia?
Alberto cada vez mais esfriava nos seus compromissos do passado. A moça jovem encantadora, sentindo necessidade da presença de Alberto, apresentava seus argumentos em favor da instituição do casamento, falava de filhos lindos como flores de um lar, onde poderiam encontrar a felicidade. No entanto, a frieza de Alberto fê-la desistir de tentar convencê-lo. E o tempo passou. Ela desistiu de instá-lo e de procurá-lo. E o moço, envolvido nas ondas do materialismo e no prazer de aproveitar a vida, esqueceu-se completamente de seus acertos no mundo espiritual e dela, Rita, cuja imagem somente de vez em quando via em sua tela mental, mas logo esquecia pela força do álcool que passou a ingerir e pela frequência a ambientes indesejados. Para resumir, Rita, a companheira de Alberto, voltou para sua terra natal e uma profunda tristeza começou a invadir seu coração. Depois veio melancolia completa. Casou-se no mesmo ambiente rural por interesse de seus pais e certamente seus. Teve vários filhos sem ter aquele sublime cuidado de mãe e morreu por displicência e desleixo com o próprio corpo, torturada por enfermidade que escondera dos próprios familiares. Ele, desde a decisão de quebrar os compromissos assumidos, trocando-os pelas ilusões do mundo, passou a ser dominado pelos vícios e em uma certa noite apareceu morto nas ruas do Rio de Janeiro, onde se encontrava morando, atropelado por carro desconhecido. Mirabês deu uma pausa e disse com bondade: "Vê, Lancelã, como Deus é bom. Eles tornaram a se encontrar aqui e agora fazem agora novos compromissos depois de muitas lágrimas. Rita e Alberto estão se preparando para retornarem à Terra pelo processo da reencarnação. Que Deus os abençoe mais esta vez, de forma que eles despertem para os compromissos assumidos, compreendendo o valor do bem e, acima de tudo, da caridade para com eles mesmos." Elisa, como é interessante essa história, né? Não pela história em si, que é uma desgraceira só, mas a essência da coisa, dos compromissos que a gente assume, né? Todos nós sabemos que a gente se programou, a gente sentou com os nossos mentores, conversou, aceitou sugestões e fez mais ou menos uma, vamos dizer assim, uma planilha, né, para que a gente pudesse seguir da melhor forma. Só que essa planilha fica lá em cima e a gente nem lembra que participamos da sua confecção. E esquecemos vários compromissos. Muitas vezes, nada tão assim retumbante e grave como o caso contado, mas coisas que, a princípio, podem parecer simples, mas que são muito importantes no nosso caminhar, na resolução de antigas dúvidas ou querelas que deixaram marcas, ou em nós mesmos, ou em outros companheiros de jornada na época. E na Terra, as pessoas têm muito a impressão de que um combinado pode ser desfeito simplesmente sem consequências. Não, a gente combinou, mas não vou poder ir hoje aí, e não tem problema não, qualquer dia a gente faz isso, ou deixa para lá. Mas em termos de nós e o universo, isso não acontece. Quando nós nos propomos uma programação, a gente pode até, quando está encarnado, evitá-la com todas as nossas forças, errar totalmente o caminho proposto, mas aquela combinação, aquele acordo não se perde. E ele volta a ser apresentado a todos nós. E a gente vai
enfrentá-los novamente, talvez mais fortalecidos ou não, até que a gente cumpra o que foi programado, porque nós aceitamos, porque nós participamos, nós escolhemos. Então, isso é um ponto que a gente tem que ter em mente diante de nós mesmos, quando nos olhamos no espelho, quando perguntamos, né, ao travesseiro o que Jesus faria nessa situação, é buscar lembrar o máximo dos compromissos que assumimos, ou que pensamos que assumimos, e ter sempre a conduta da melhor forma possível. Se combinamos, se programamos, é porque nos achávamos capazes de fazer, e se os mentores aceitaram o acordo, é porque eles sabiam que nós tínhamos condição de realizar. Senão a proposta não seria feita. Excelente, Silvio. Continuando a leitura. Senti aquele silêncio da alma pelo silêncio de Pirabês. Olhei para ele com vontade de perguntar algo que me engasgava, e como estava descontraído pelo ambiente de fraternidade, falei emocionado. Eu desejaria saber o porquê de tanto esquecimento da parte desses companheiros se saíram daqui firmados com o ideal de reajuste e aprendizado. Não seria melhor que alguém do nosso plano estivesse assistindo até o fim para aproveitamento do próprio tempo, como sendo ajuda para esses dois irmãos? Pirabês, com habilidade, respondeu serenamente. Lancelã, depois das bênçãos de Deus que recebemos antecipadamente tudo o que precisamos, o resto é conquista nossa. Mas a bondade do nosso Pai é tão grande que concede misericórdia em variadas formas, como este ambiente que eles se encontram, a ajuda dos benfeitores espirituais de onde nasce da terra, etc. No entanto, a parte tocada a eles, eles devem fazer. Isso é lei, meu filho. Quando criança, você é tratado como criança. Quando adulto, você é tratado como adulto, entendeu? Não estava bem certo, mas senti que era verdade. Os outros companheiros estavam conversando entre si, evidenciando que eles já conheciam o caso de Rita e Alberto. Fiquei pensando e novamente perguntei: e dessa vez eles acertarão ou vão tornar a desviar do programa? Pirabês, da sua simplicidade e sabedoria, esclareceu com interesse. Vamos aguardar, Lancelã, como os fatos se desenrolam. Creio que eles melhoraram um pouco. Vamos pedir a Deus para que eles, desta vez, cumpram os seus deveres e se saiam bem dos seus mandatos. Vamos ajudá-los no que estiver ao nosso alcance. Os dois do banco mal percebiam que estávamos ali pelas trocas de amor que processavam, quase do mesmo modo que da terra. Pirabês percebeu que eu estava entregue às recordações e me disse com certa energia que fluía na entonação do seu verbo. Lancelã, recordar não deixa de ser uma coisa boa, mas somente quando essas lembranças nos incentivam para as boas realizações. Do contrário, meu filho, as recordações podem nos impedir de tranquilizar a consciência. A sua vez de compromissar-se com alguém que o ama e que anseia por encontrar vai chegar. Contudo, sem o preparo devido, pode acontecer como aconteceu com esses nossos irmãos que se esqueceram do que fazer. É interessante isso que ele fala aqui agora, né, das lembranças, né? Todo mundo fala, lembrar é bom, ter boas lembranças, né? E é justamente isso. Às vezes tem uma situação que nos faz relembrar de algo que,
Na maioria das vezes que a gente não realizou. E a gente fica pensando naquilo e dá uma tristeza, uma certa melancolia. E é justamente isso. As lembranças devem ser boas. Não podemos ficar cultivando lembranças das coisas que não deram certo, que não conseguimos realizar, que queríamos, mas não achávamos que não tínhamos condições de fazer, porque isso nos aprisiona, isso nos mantém num sentimento de verdadeira derrota e nos impede de erguer a cabeça, olhar em frente e seguir. Por isso é importante. Lembranças são ótimas, mas elas devem ser cultivadas da forma que nos impulsionem avante, não que permitam que fiquemos estacionados, lamentando o que não foi feito.